É com muita alegria, é com muita satisfação que estamos começando o 27º podcast, a 27ª edição do podcast Conversa Séria com o empresário João Rafael. E hoje o ano está ficando velhinho, ficando mais... todo mundo tem aí uma carga de experiência vivenciada durante esse tempo aqui, finalzinho do ano de 2024, mas estamos com tudo novo por aqui, cenário novo, boas energias para finalizarmos o ano e começarmos um novo ano aqui com um estúdio novo, tudo muito bem preparado para que você tenha acesso ainda com melhores conteúdos através do nosso podcast. Abraçar aqui o colega Digenilson Silva e a nossa estrela principal, o empresário João Rafael, aqui nessa nossa edição de hoje. Ok, Dani, né? Estamos aqui nesse estúdio novo, né? Adaptado, portanto, para o próprio podcast, Conversa Séria. Quero dar aqui a boas-vindas a você retornando ao podcast, a todos que estão acompanhando o podcast semanal, né? Conversa Séria com o João Rafael, que traz sempre os assuntos em pauta da atualidade, do cotidiano. A gente debate, a gente conversa nesse penúltimo podcast desse ano de 2024, que é o ano 1 do podcast Conversa Séria. Os cumprimentos, João Rafael. Parabenizar pela estrutura do podcast Conversa Séria nos seus estúdios próprios. Um abraço, empresário. Um bom dia a todos. Eu fico muito satisfeito porque estamos chegando na reta final do ano, mas graças a Deus coroando com sucesso essa ideia que foi uma das minhas netas que me deu a ideia de fazer esse podcast para que as pessoas tivessem um pouco mais de oportunidade de participar. E também é com alegria que nós estamos aqui no retorno da volta de Dani Souza, que esteve um pouco com problema de saúde, mas graças a Deus recuperou e ela já está de volta ao trabalho. Então é muita alegria num dia só, podemos dizer assim. Hoje nós vamos, Digenilson, conversar também com os empresários Jarbas Aguiar, que naturalmente vai falar sobre o mercado de automóvel, e também o outro empresário, João Rafael Filho. E além de ser um bichão de fábrica, ele também executa o ramo de panificação aqui na cidade de Guarabira. Então, eu não vou conversar com eles, mas vocês vão conversar com eles para que esse podcast, que é o penúltimo do ano, possa ser integrado cada vez mais a esse acompanhamento de entrevistas que a gente vem trazendo todas as semanas com pessoas com outras experiências para que a população tome conhecimento desse trabalho que nós estamos a executar. E empresário João Rafael, hoje é estúdio novo, ambiente novo e não tem como fugir do tema comunicação. Hoje vamos debater diversos assuntos, principalmente também sobre as diplomações aqui na nossa região dos futuros prefeitos aí para o ano de 2025. João Rafael, com relação à comunicação, nós sabemos que a tecnologia avança muito, o tempo todo. Quanto por cento do seu sucesso o senhor deve ao poder da sua comunicação perante as outras pessoas? Olha, Dani, sem dúvida nenhuma a comunicação e a publicidade é o ponto fundamental para o crescimento de qualquer atividade. Eu não conheço nenhuma atividade que possa se desenvolver, possa consolidar sua marca sem que passe por um processo de divulgação, por um processo de comunicação, exatamente nesse objetivo. Então, eu acredito que a comunicação ela é a via principal do sucesso. E hoje não é só o rádio que é o campeão da comunicação, porque eu costumo dizer que o rádio é a comunicação em massa, é onde chega mais rápido e atinge com uma rapidez muito profunda a toda a população. Então, o brasileiro ele é apaixonado por rádio. Então, hoje entra também as redes sociais, que leva também outro braço de comunicação, e é preciso também nessas redes sociais ter muita responsabilidade para com que aquilo que é divulgado, porque a facilidade de levar informações neutras, informações que não levam a nada é fácil, mas a responsabilidade tem que estar acima de tudo. A gente tem que ter muito cuidado com a comunicação para não levar a comunicação indevida para nenhum lares, para ninguém. Então essa é a responsabilidade da comunicação. E a palavra ela tem um poder muito grande, né?
Comunicação para o senhor é dom ou é treino? Ou os dois estão ali de mãos dadas? Os dois têm que andar de mãos dadas, porque eu não acredito em nada que se faça que não tenha prazer em fazer. Eu acho que tudo na vida nós temos que ter muita consciência daquilo que está se fazendo, tem que fazer com certeza e com responsabilidade. Então eu, graças a Deus, eu tenho a sorte de ter a felicidade de contar com pessoas valorosas ao nosso lado, que enaltece cada vez mais a sabedoria, sobretudo da comunicação. Então, esse é o que eu chamo via de mão dupla, isso é importante. Antes de passar para uma outra pergunta, eu quero dizer a vocês que o estúdio ainda não está concluído. Ainda falta algumas outras partes que não foram montadas, como também os microfones que já foram adquiridos e que deve ser instalado na próxima semana, quando nós formos fazer o novo podcast, que é o último podcast do ano 1, nós estaremos com esse estúdio do podcast literalmente preparado e pronto para a execução do trabalho. Empresário, hoje as coisas acontecem numa velocidade imensa e comunicação não foge justamente dessa regra, né? A evolução tecnológica, a modernidade da comunicação, enfim, né? Os novos equipamentos que surgem a todo momento, facilitando cada vez mais, evidentemente, a comunicação. E o Grupo João Rafael está justamente também nessa linha, digamos assim, de evolução. Estamos chegando aí em breve com a Rural FM. O senhor já anunciou no podcast passado a implantação de um estúdio também no shopping aqui na cidade de Guarabira. E quais são outras, digamos assim, outras descobertas e evolução que o Grupo João Rafael pretende implantar para 2025? Olha, 2025 é um ano que promete muito trabalho e também tem que ter muita eficiência, porque nós vamos ter um ano de inflação alterada, isso já se propaga neste final de ano, e vamos pedir a Deus que tudo se controle para que a gente possa continuar trabalhando firme e forte, como foi o trabalho de 2024. Temos que ter muita cautela, muito cuidado, não é um ano de pensar em muitos investimentos, mas contudo nós temos que batalhar, não podemos baixar a cabeça. Eu acho que todos nós temos que acreditar que o Brasil é o melhor país do mundo para se viver, então nós temos que acreditar, trabalhar e acreditar que tudo vai dar certo. Eu entendo que o ano de 2025 nós pretendemos uma expansão ainda maior no meio de comunicação, no ramo de comunicação. Claro que tudo pode acontecer, inclusive nada, como diz o nordestino, né? Mas a nossa esperança é essa. Então eu tenho fé que a comunicação continue crescendo. Eu amo a comunicação, sobretudo o radiodifusão, eu sou amante do radiodifusão e possivelmente nós vamos adquirir para o nosso grupo uma outra emissora de rádio, porque eu gosto do rádio, mesmo que seja fora da região do Brejo, mas é importante a gente sempre estar pensando na expansão e no crescimento. Eu acredito que o sucesso do rádio dura muitos anos. Muita gente já torceu que o rádio ia cair, que o rádio, porque entrou a TV, o rádio não vai ter sucesso. A TV chegou, a TV está aí, o rádio hoje está se transformando em TV e a TV não consegue se transformar em rádio. A estrutura da TV é completamente diferente e o rádio está se transformando em TV. Hoje você tem ouve o rádio vendo a TV na palma da sua mão. A tecnologia ajudou o rádio sobre tudo isso. A internet veio exatamente para ajudar o rádio. Então, eu acredito no sucesso do rádio, que vai durar e durar por muitos e muitos anos. E, na verdade, tudo isso aqui que estamos vivendo aqui, nesse exato momento, é uma expansão do rádio, né? É uma expansão da comunicação. Na sua visão, por mais que existam diversas modelos de conteúdo aí nas mídias, na internet, o senhor acredita que ainda falta criatividade, ainda falta algo ainda no mercado da comunicação que precisaria ser visto? Sim, eu acredito que muitas coisas serão descobertas ainda. A comunicação nunca vai ficar pronta, dizer agora não muda mais, não, vai continuar mudando. Olha, quando eu adquiri a emissora de rádio aqui em Guarabira, a nossa luta, o nosso trabalho era que ela chegasse com som em João Pessoa. Se você chegasse na capital, para nós já era um sucesso absoluto. Hoje nós estamos, através dos meios de comunicação que modernizou o rádio, como a internet, nós estamos chegando no Japão,
nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo onde tiver internet, você sintoniza as rádios nitidamente como se você estivesse ao lado do estúdio. Então isso para nós é um motivo de alegria e de satisfação para saber que o rádio continua sendo esse meio de comunicação forte. Você está trabalhando, você está ouvindo rádio, você está dirigindo no trânsito, você está ouvindo rádio, você está fazendo qualquer tipo de trabalho, o rádio não te atrapalha. O rádio até é bom para relaxar e dormir. Então o rádio é isso. Eu acho que quem tem uns comunicadores como nós temos no nosso grupo, nós temos muito que nos alegrar pelo trabalho que o rádio presta a essa região. Muito bem, João Rafael, ainda falando sobre comunicação, o senhor já disse na abertura que esse podcast foi uma ideia das suas netas. João Rafael, de certa forma, ele agora coloca também a sua, digamos assim, o seu lado de comunicador, até porque também está fazendo perguntas no podcast, como aconteceu no podcast recente com o Veranildo Coutinho. Estamos chegando, portanto, ao final do ano 1 do podcast, que esse podcast foi implantado nesse ano 2024, e fizemos externas, né? O podcast teve em Feira Livre, teve no comércio de Guarabira, enfim, né, o podcast extremamente moderno. Que avaliação o senhor faz justamente desse novo canal, dessa nova abertura, ainda se falando em comunicação, dessa vez tendo o João Rafael não só na condição de empresário, mas também de um partícipe, de um comunicador, de uma pessoa que leva a sua mensagem agora semanalmente? Olha, gente, isso você falou muito bem, porque as gravações nas Feira Livre, eu fiquei muito feliz com essas gravações que nós fizemos em Feira Livre. Então, a nossa tendência no início do ano 2025 é iniciar exatamente nas Feiras Livres, nas festas, exatamente fazendo essas gravações para levar o conhecimento da população, a nossa região cultural importante, desde a feira às festas, que é muito importante para dar conhecimento à população que nos escuta, que participa, que nos vê a nossa transmissão. Empresário, ontem nós tivemos, né, no caso, na última terça-feira, a diplomação dos eleitos aqui na 10ª zona eleitoral, aqui na cidade de Guarabira. Foram diplomados os suplentes, os 15 vereadores que compõem a Câmara Municipal, como também o vice-prefeito Raimundo Macedo e a prefeita eleita e agora diplomada Léa Toscano. E o senhor esteve participando, inclusive, da diplomação. O senhor conversou por instantes com a prefeita eleita e diplomada Léa Toscano. Como é que o senhor analisa, portanto, ontem, né, essa solenidade que ocorreu aqui em Guarabira? Olha, nós pudemos, Digenilson, presenciar uma festa democrática. A diplomação nada mais é do que o certificado da democracia. Transformada na vontade popular, porque seja vereador, seja prefeito, claro que chegaram a ser eleito pela vontade livre e independente do eleitor. Então foi como a doutora juíza, muito felizmente, ela fez o discurso e propagou de que os palanques devem ser desarmados e a partir de 1º de janeiro de 2025, todos, tanto os legisladores quanto os prefeitos, deve trabalhar de uma forma unificada para melhorar a situação daqueles que mais precisam. Então eu acho que se todos tiverem essa consciência, nós vamos ter dias melhores pela frente. A responsabilidade de administrar é muito forte. Não se administra com sorriso, não se administra dando tapinha nas costas, se administra com projetos, se administra com planejamento. Às vezes esse planejamento não agrada a todos, mas com certeza, se for bem pensado, a tendência é que venha o sucesso o mais rápido possível. E ainda pegando esse gancho politicamente, e até de certa forma, como o Digenilson falou, fazendo essa retrospectiva do que tivemos no nosso podcast. Tivemos as rodadas também, nós debatemos sobre as rodadas de entrevistas com os políticos durante as eleições de 2024, e essa parceria do Grupo João Rafael de Comunicação com os novos, com os prefeitos, agora em 2025, continua, de certa forma, até para informar a população sobre os projetos que foram prometidos e na crença, na esperança de que eles sejam tornados realidade, empresário? Olha, Dani, é evidente que o rádio é um meio de comunicação para a população. Ninguém faz rádio para si próprio. Então nós temos que visualizar que o rádio é um processo de divulgação para informar a população. Então, tanto os prefeitos eleitos
que naturalmente devem fazer conosco contratos para divulgar suas ações, como os seus opositores também, as portas estarão abertas para que eles possam também fazer a sua divulgação, até para cobrar da administração. Isso é importante, porque toda administração que se preza, ela tem que ter uma boa oposição. Claro que não é uma oposição crítica. Criticar por criticar não vai chegar a lugar nenhum. O importante é trazer uma oposição com responsabilidade. Por isso que as portas das nossas rádios, dos meios de comunicação, estão sempre abertas para atender aqueles que querem divulgar suas ações, como também aqueles que querem, pelo menos, fazer as suas reivindicações no sentido de opositor, mas para melhorar a administração daquele que governa. Olha, gente, nós temos tomado conhecimento de que o Brasil, todos os meses, vem batendo recorde em arrecadação tributária. E se isso não bastasse, agora com a reforma tributária, o país passa a ser o país que tem a taxa mais alta de cobrança de imposto do mundo, é o Brasil. Vai chegar a 28%. É um verdadeiro absurdo a cobrança tributária que está sendo imposta nessa reforma tributária. O que falta no Brasil exatamente é uma boa gestão no Ministério da Economia, que possa entender o que é gasto e que possa entender o que é arrecadação. Me parece que essa turma que lá está, por mais competente que seja, eles ainda não estão enxergando esses dois níveis, arrecadar e gastar. Gastar por gastar não resolve. Mesmo a gente sabendo que o presidente da República hoje não é mais dono da chave do cofre. A chave do cofre hoje está dividida entre o presidente da República e o Congresso Nacional. Cada deputado, cada senador tem uma boa fatia dessa arrecadação tributária para gastar nos seus municípios, na sua região. Agora, o que tem que ser imposto é exatamente como gastar e em que gastar. Tudo isso tem que ser transparente para que a população tome conhecimento de que a arrecadação está sendo bem empregada, sobretudo na saúde, na qualificação de melhoria de vida da população. É isso que nós torcemos. Mas me parece que essas administrações não estão preocupadas em fazer essa prestação de conta. E aí fica a dúvida com relação à população: por que o dinheiro não chega? Por que o dinheiro não está atendendo às necessidades daqueles que mais precisam? Porque o dinheiro não é do governo, o dinheiro é público, mas é do povo. E se ele é arrecadado do povo para o povo tem que ter conhecimento dos seus investimentos. Esse é o meu entendimento. E atualmente nós temos visto, isso não é novidade para ninguém, Jesus, muitos conflitos políticos no nosso país. Todo santo dia temos aí algumas notícias, novidades, informações sobre conflitos. Nós não vivemos uma guerra bélica, mas vivemos uma realidade bem conflituosa politicamente. Se o senhor pudesse resumir a realidade política do Brasil hoje, que a gente sabe que reflete tudo, em uma palavra, qual seria? Em 2017, Dani, eu já tinha essa preocupação de que estava se desenhando no Brasil dois partidos políticos, a direita e a esquerda. E isso não é bom. Um país só é bom quando existe uma democracia mista, ou seja, vários partidos, cada um com as suas ideias, mas pensando no objetivo do bem comum. Mas o que nós estamos vendo é uma guerra acirrada, como você falou, entre dois segmentos, direita e esquerda. Eu acho que, se continuar dessa forma, quem vai perder são todos nós. Bom, agora nós vamos dar início à conversa séria, né, com o empresário, que é meu filho, Jarbas Aguiar, que deve conversar com vocês para falar sobre o mercado de automóvel e também os financiamentos, porque, na verdade, as taxas de juros estão muito altas. E eu não sei como é que as pessoas estão fazendo para financiar automóvel. Porque você viu que nessas últimas semanas a taxa Selic aumentou de 11,25 para 12,25. Quer dizer, essa é a taxa anual da captação de recursos no mercado. Então, se você vai tomar emprestado, geralmente você vai pagar acima de 2%. Então é preciso que tudo isso seja esclarecido para que a população tome conhecimento de não usar créditos indevidos, muitas vezes para satisfazer uma compra. Agora vamos com a nossa segunda parte
do nosso podcast Conversa Séria com o empresário João Rafael, agora conversando com os dois empresários, seus filhos, Jarbas Aguiar e Rafael Aguiar, falando sobre empreendedorismo, sobre sonhos também, sobre o mercado em que eles atuam também agora para o novo ano de 2025. Quero abraçar também o nosso colega de trabalho aqui, o jornalista Fernando Carvalho, e os nossos convidados, Jarbas Aguiar e Rafael Aguiar. Pois é, Dani, um abraço a todos, né? Sempre uma satisfação. Essa, Tiago, é a 29ª edição, é isso? 27ª edição do nosso podcast Conversa Séria, ano 1. João Rafael, pai, gosta de dizer ano 1. E receber aqui, né, dois empresários que se dedicam também, não só a Guarabira, mas a Paraíba. E eu já queria abrir a fala, se você permite, abrir a fala com João Rafael de Aguiar Filho, que é nosso diretor também da Rádio Rural, mas trabalha mais na área têxtil, né? E eu queria saber do Rafael como é atuar em diversas cidades do país. Eu tive a oportunidade de testemunhar o seu trabalho, nos encontramos em São Paulo e em Santa Catarina, e de repente você tinha que ir para Manaus, Amazônia, sei lá, um contato, uma ligação de Guarabira com o país. Como é que é essa atuação? Seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Bom dia, Fernando. Bom dia, Dani. Bom dia a todos os ouvintes, os que assistem. Eu sempre falo ouvintes por conta da rádio, né? Mas poder estar participando aqui junto com vocês desse podcast. E a gente até comentava no bastidores o quanto o seu João Rafael ama fazê-lo. E estamos aqui, Fernando, para participar e compartilhar um pouco do nosso dia a dia, né? E o que acontece é o seguinte: no nosso segmento de confecção, a gente produz para o Exército Brasileiro, que é eu acredito que 65% da nossa produção hoje, ela está voltada para essas áreas militar. E o Exército Brasileiro, as entregas elas são feitas em 12 regionais. Existem os depósitos de suprimentos, que funcionam desde Manaus. Existem depósitos de suprimentos em Manaus, fazendo uma escala assim: Manaus, Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Curitiba, Paraná, Porto Alegre, que é Nova Santa Rita, uma cidade próxima a Porto Alegre, e isso totaliza 12 locais de entrega. Então, o que acontece? Nessas entregas, a gente tem um acompanhamento muito próximo. Por quê? Porque como se trata de volumes de negócios muito grandes, a gente acaba tendo que participar ativamente próximo, para que a gente não dê nada de errado. A gente procura ter uma proximidade com esses locais de entrega, para que tudo possa correr da melhor forma possível. E, Rafael, 2025, aí estamos vivendo os últimos dias, né, de 2024. Qual a perspectiva no mercado, no universo têxtil, para o ano de 2025? Aí, perspectiva de inovação, de crescimento ainda nesse mercado? Com certeza. O mercado têxtil é um mercado que ele continua sempre em crescimento. No nosso segmento, ele é um pouco diferente do mercado para lojistas. Como a gente atua hoje na área militar, então é feito através de licitações públicas. Então, depende muito do seu desempenho com relação a pontualidade, com relação a preço, principalmente, e capacidade de você poder gerir o contrato. Os contratos hoje em dia dessas áreas militares, eles são muito rigorosos. Se não for cumprido os prazos, eles geram multas assim altíssimas. E essas multas, elas fazem com que muitas empresas acabam saindo do mercado, porque fica totalmente inviável quando uma multa dessa acontece. Então a gente acompanha de muito perto para que isso não aconteça. Mas para 2025, nessa área militar, nós, como somos hoje uma empresa que fomos cadastrados como uma empresa estratégica de defesa, no Ministério da Defesa, eles fizeram uma licitação para os próximos 5 anos. E graças a Deus, no ano passado, agora, fomos os vencedores dessa licitação. Então, nós temos contrato com o Exército Brasileiro pelos próximos 5 anos. Então, graças a Deus, há uma garantia de compra
para esses próximos 5 anos, coisa que nunca tinha tido no passado. No passado, Fernando e Dani, nós tínhamos muito sazonalidades. Havia momentos que a gente precisava contratar muitos e havia momentos que a gente precisava dispensar pessoas, porque o contrato acabava, você não tinha outra coisa para colocar. Então, nessa área militar. Voltando agora para a área de moda, né, que também nós atuamos, hoje com uma parte menor. No passado, nós atuávamos muito forte com os lojistas, com os grandes magazines. A gente fornecia para Renner, Riachuelo, C&A, a gente fazia para todas essas marcas. Então a gente acompanhava de muito perto essa evolução do mercado. Mas eu creio que para 2025 essa área vai continuar muito forte. Eu acredito muito, apesar de tudo que está se falando, eu tenho um olhar positivo para o mercado de 2025. E deixo claro, minha preocupação como empresário é para o ano de 2026. Eu acredito que 2026 possa ser um ano difícil, mas eu acredito que 2025 tem tudo ainda para ser um ano muito bom. Agora, Rafael, ainda dentro desse segmento, você é um empresário que faz um contato pessoal. Por exemplo, você não envia intermediários. Você vai pessoalmente tratar com o empresário, com o exército, facilita, digamos assim, dá uma aproximação maior com o cliente? Fernando, falando nisso é até engraçado, porque eu me recordo que uma vez chegou no depósito de suprimento de Fortaleza, a gente foi acompanhar um carregamento, né, um descarregamento de uma grande produção, e chegou lá de carro, chegou eu, meu pai e a minha mãe. Aí o tenente olhou assim e falou: nunca vi na vida os donos da empresa virem aqui acompanhar pessoalmente. E a gente até ajudou, puxou uma caixa para cá, botou para cá. E o pessoal ficou muito impactado. Mas eu acho que é isso, Fernando. A minha decisão, a nossa decisão de fazer isso com muita proximidade, eu acho que está fazendo com que a gente cada vez tenha se fortalecido mais. Por quê? Porque quando a gente não acompanha muito de perto coisas muito importantes, pode acontecer de não sair da forma correta e a gente acabar perdendo aqueles contratos. E como eu falei, eu acredito que esse meu cuidado, ele se dá pelo fato das multas ser gigantescas, no fato de um não cumprimento. Então a gente acompanha muito de perto. Mesmo tendo todo um desgaste, mesmo tendo todo um ter que ir e vir, mas não é só eu que vou, eu tenho também toda uma equipe que me assessora, que também faz esse bastidor, mas a maioria das vezes eu acompanho pessoalmente. Muito bem, vamos conversar também com outro empresário, né? Jarbas de Lucena Aguiar, né? Nosso diretor comercial. Assim, aliás, é uma grande satisfação de tê-los aqui no podcast Conversa Séria. E tem gente que não está em Guarabira, mas vai acompanhar o podcast, Dani, por favor. Pois é, aqui, você ainda pontuando aqui, uma fala de Rafael, é também um trabalho humanizado, né? Se aproximar realmente do trabalho que é feito dentro de uma empresa. E Jarbas, você que atua no setor automobilístico, eu vi esses dias que o mercado de venda de carros cresceu em 15% agora em 2024 em relação a 2023. Você que atua dentro desse tipo de venda, como você caracteriza essa realidade dentro da venda de carros? A gente sabe que os carros são, às vezes, o sonho de muita gente, né? E seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom dia, Dani. Bom dia, Fernando. Bom dia, Rafael, meu irmão. Para mim é uma alegria e uma satisfação muito grande participar junto com vocês aqui do podcast Conversa Séria. Nós somos ouvintes e atentamente todas as semanas a gente acompanha, e tivemos essa grata surpresa de hoje fazer o fechamento do programa, já que meu pai e minha mãe se encontram viajando e nesse momento eles vão estar assistindo a gente, porque esse programa ele vai ao ar na segunda-feira. E para mim é uma alegria e uma satisfação muito grande. Olha, o mercado de carro, como você está falando, realmente ele está em alta. O mercado de carros seminovos, né, que a gente chama carros usados. Porque nós estamos vendo que as pessoas estão mirando e adquirindo os seus veículos, Fernando,
já pensando na sua locomoção, ou seja, o bem veículo, ele é uma coisa muito importante no Brasil. Segundo pesquisa, em países como os Estados Unidos, o carro não é um bem tão importante. Lá, a casa é o bem mais importante. Já no Brasil, não. O brasileiro, ele tem realmente uma paixão muito grande pelo veículo. E na nossa sociedade, por exemplo, aqui da Paraíba e a nível Brasil e Nordeste, a maioria das pessoas usa os seus carros para trabalho. Então, pessoas são vendedores, são viajantes, e eles têm realmente o carro como uma fonte de renda. E eu tenho observado, Rafael, que nos últimos anos, os veículos mais novos, as concessionárias têm muita dificuldade de vender. É tanto que hoje Chevrolet, Fiat, Volkswagen, eles estão tentando fidelizar os clientes. Ou seja, o cliente que já é de uma marca, ele tenta de todas as formas fidelizar ele, baixando taxa, dando emplacamento, fazendo uma série de fatores para que ele possa permanecer na marca. Mas o tema aqui, no caso do aumento de venda, foi exatamente dos veículos seminovos, porque normalmente as pessoas que compram um veículo, eles financiam. E no caso do veículo seminovo, a pessoa compra e muitas vezes junta o valor e paga à vista e fica sem nenhuma prestação. Então, por isso que o mercado ele tende a um crescimento muito forte. Ou seja, para você ter uma ideia, eu recebi semana passada a visita de 3 lojistas que saíram de João Pessoa para visitar as cidades, Rafael, atrás de veículos. Ou seja, eles estão vendendo os veículos, mas não estão repondo o seu estoque, porque há uma dificuldade na compra. Quem tem o veículo vai pesquisar para ver a melhor oferta para poder comercializar. Então, nós observamos bem esse mercado. Nós já começamos nesse mercado em 87 e como empresa a Rialto ela foi registrada em 93 e de forma ininterrupta a Rialto ela tem acompanhado todas as etapas de mercado, alta de mercado, baixa de mercado. Então, a cada dia que passa, Fernando, Dani e Rafael, a gente aprende um pouco. O mercado de veículo ele é muito competitivo. Para você ter uma ideia, é um mercado que movimenta uma soma muito importante no Brasil e no nosso estado ele realmente representa muito. Eu acho que o mercado de carros seminovos ele tem uma força muito importante. Agora, como que a Rialto se tornou uma referência, né, para toda a nossa região, para o estado da Paraíba também, que hoje ela, na Avenida Osmar de Aquino, é a Rua da Rialto. Eu queria que você falasse nesses 30 anos, você falou aí de acompanhar mercado, de acompanhar preço. A Rialto vai vender um dia carro elétrico? O que é o carro elétrico para a Rialto? Olha, eu acho que falar como referência, né, tem até uma coisa interessante. A gente tem uma parceria muito longa com o pessoal da Aliança Motos, né? Logo quando eles chegarem em Guarabira, eles são anunciantes nossos da Rádio Cultura. É um grupo muito credibilizado. Inclusive eu recebi o convite no dia da inauguração, que eles são vizinhos nossos lá. Estava lá o presidente da Honda, os diretores comerciais a nível Brasil. E me chamou muita atenção, foi a primeira propaganda, Rafael, da Aliança Motos Honda, que dizia o seguinte: em frente à Rialto. Ou seja, para mim é uma satisfação. E ali eu deixava à disposição da Aliança Motos. Nós temos um pátio onde que muitas vezes clientes que compram as suas motos, que vão carregar as motos, eles encostam o carro lá no nosso pátio e de forma gentil, cordial, que a gente vê o crescimento de Guarabira. Então nós temos que estar juntos e unidos. Eles também, a gente comercializa motos para eles. Quando nossos clientes querem motos, a gente faz essa comercialização. E ali eu via o sentido que é a representatividade da marca. A Rialto hoje ela é uma marca consolidada. Eu chegava ontem, essa semana eu viajei
e fui comprar alguns veículos, e aonde a gente chega, a gente tem uma referência. Meu irmão já chegou em algumas lojas e já comercializou veículos, e ali quando falou que era irmão meu, que era da Rialto, ele pode aqui testemunhar que realmente a gente zela pelo nosso nome, porque isso é um ensinamento do meu pai. João Rafael sempre deixou e deixa esse aprendizado para todos nós como exemplo, e a gente tem que realmente fazer a coisa correta. E aí, Rafael, que está aqui do meu lado, ele tem sido, Fernando, um parceiro importante. Eu quero aqui dar esse testemunho aqui no podcast ao vivo. Ele tem sido uma pessoa que tem caminhado junto comigo, junto com meu pai, junto com as minhas irmãs, e todos nós, nossa família junta, unida, a gente tem passado e enfrentado muitos desafios. Eu acho que o desafio, como se chama, a guerra, ela acontece para que você consiga a vitória, porque não existe vitória sem uma luta. E a gente tem tido diversas experiências juntos e desafios muito fortes, e a gente só tem que agradecer a Deus pela bendita misericórdia dele, porque ele é a razão de nós não sermos consumidos. Muitas vezes as pessoas que estão de fora olhando para nós, elas não têm a mínima noção da pressão que normalmente a gente sofre, que a gente tem, mas a gente agradece a Deus. Eu acredito que essa é uma missão, Rafael e Fernando e Dani, que Deus nos deu. Por exemplo, Rafael atua na área de fábrica, mas ele não atua no escritório. Ou seja, todos nós, quando a gente chega na fábrica, a gente vai para o chão da fábrica, ou seja, a gente está ali junto com aquelas pessoas que estão colaborando conosco. Então, esse é o nosso propósito. O nosso propósito é esse, de estar juntos, unidos, para que a gente possa ultrapassar qualquer barreira que vier pela frente. E já que você falou sobre desafios, eu vou tocar no assunto sonhos. E aí eu vou deixar em aberto uma pergunta para ambos. Eu acredito que vocês, seu João também, sempre fala sobre ter começado de muito de baixo, né? Do zero mesmo. E eu acredito que vocês, sim, servem de inspiração para muita gente. O que vocês falariam, o que vocês têm para falar sobre sonhos para as pessoas? Já que vocês galgaram algo bem bacana na vida, em setores diferentes, mas que vocês servem também de inspiração para muitas pessoas, para ambos. Eu acredito que o nosso maior sonho é que possa estar na nossa mente, no nosso coração, a história de vida do meu pai e da minha mãe, porque nós, Dani e Rafael é testemunha do que eu vou dizer, nós desde muito cedo a gente acompanha essa história. Ou seja, a gente vem de um casal, ou seja, meu pai e minha mãe, eles são um casal que tem tido a oportunidade, Deus tem dado essa oportunidade deles juntos estarem trabalhando. E não é um desafio simples um casal trabalhar juntos. Por exemplo, eu hoje trabalho com minha esposa o dia inteiro, trabalho com ela lá na Rialto, e não é uma coisa simples, não é, Rafael? Você também trabalha com a sua esposa. Então, assim, a gente sempre via dentro da nossa casa essa unidade, né, desse casal que se esforçou muito, que muitas noites passaram sem dormir por dificuldades, por alterações de mercado, mudança. Nós tivemos um exemplo, Rafael pode até testemunhar isso aqui no podcast, e foi um dia que a gente estava com a fábrica normal, né, Rafael, rodando com a Santista, e recebemos, na época, era um fax, dizendo que naquele momento estava suspenso aquele contrato, e que ali a gente teria que demitir aqueles funcionários. Então, juntos a gente acompanhou e viu realmente muitos desafios e muitos embates. Então, uma coisa que o meu sonho é que Deus sempre coloque no meu coração e na minha mente a história da nossa família. Essa história a gente vai honrar, a gente vai preservar, e eu acho que quando eu tenho assim qualquer dificuldade, eu volto à história do meu pai, que começou lá na estação,
fazendo cocada de madrugada para vender a cocada e ali juntar um dinheiro para vir uma passagem, para vir para Guarabira, para depois trabalhar e depois ir para o Rio de Janeiro, que o sonho do meu pai era esse. Mas Deus foi tão bom que ele ficou aqui, e em outros podcasts a gente vai tratar mais essa história. Então meu sonho é que essa história do meu pai sempre fique enraizada no meu coração, na minha mente, que sirva de exemplo para que eu nunca possa parar na caminhada e que Deus possa me dar a oportunidade de a gente ir juntos, porque eu acho que essa sinergia, né, a gente às vezes pensa até junto, às vezes o Rafael vem com a ideia e às vezes a gente define a ideia, a gente, pela convivência que eu tenho com ele diária, né, tanto eu tenho uma convivência na fábrica como tem na Rialto, que ele vai todos os dias, a gente se encontra de manhã e à tarde. Então essa sinergia, ela vai fazendo com que a gente possa vencer os desafios da vida, que não são fáceis. Muito bem. Rafael, completando também sua mensagem final, né? Você que, junto com seus irmãos, lideram aí um grande grupo, um grupo muito sério e muito importante, não só para Guarabira, Paraíba, mas para o país. A gente também quer, para finalizar aqui o nosso podcast, e que os senhores voltem mais vezes. Jarbas já deixou em aberto aí, né, que vamos ter outros podcasts, e que o senhor volte também aqui. Falando a questão de Dani ainda, sobre a questão de sonhos, né, como o Jarbas falou, eu acredito que a maioria das pessoas, o maior sonho, e não é diferente o meu, é a questão do legado, né? Eu acho que todos nós temos um propósito na nossa vida. Eu acredito que ninguém está nessa terra por acaso. Todos têm um propósito de vida. Então, como o Jarbas bem falou, meu pai ele está deixando um legado, e esse legado ele precisa ser continuado. E eu quero também poder deixar o legado, trazendo todo esse histórico, e poder produzir. Eu acredito que o nosso desejo sempre é que os nossos filhos façam mais do que nós. Então o meu desejo é o mesmo. O meu desejo é que os meus filhos também possam ver e se inspirar da mesma forma como eu me inspiro no legado dos meus pais, desde a área profissional, desde a área espiritual, porque eu acredito muito, Fernando, que a nossa vida, ela não existe duas vidas. Todos nós somos materiais e espirituais. Então nós precisamos entender que o legado ele tem que ser deixado, seja material, mas sobretudo espiritual, para que as próximas gerações eles possam ter essa inspiração de uma pessoa que trabalhou, que lutou, que se esforçou, que venceu, mas que foi tudo com a graça e a permissão de Deus. Então também quero deixar aqui que em outras oportunidades a gente pode também estar falando sobre outros temas. Você sabe, Fernando, que eu tenho um tema que eu amo de coração, que é falar da palavra do Senhor também, e a gente pode até um dia trazer Eu até vi um ensaio na igreja, ele com, não sei se era guitarra, acho que sim, né? Então, é bom a gente depois descontrair esse negócio, Fernando, aqui no podcast. E só um parênteses aqui para Rafael. Ele foi um dom que Deus deu a ele, porque Rafael não foi assim para uma escola de música, então assim, ele recebeu um dom que Deus deu, ele escuta o louvor e ele toca, né? Isso considero que é um dom. Meu avô, ele era músico profissional. O pai do meu pai, ele tocava na noite, como diz em sua época, e ele chegou até a fabricar os seus próprios instrumentos. Naquela época era tudo muito rústico, né? Então ele era um músico tão profissional a ponto de fabricar o seu instrumento. E eu acredito que eu adquiri esse dom dele. Hoje, eu com a graça de Deus, eu aprendi a tocar desde criança. Eu comecei a tocar teclado, do teclado passei para o violão, do violão aprendi contrabaixo, do contrabaixo guitarra, que é parecido com violão. E aí, meu último desafio foi bateria, e consegui tocar bateria também. Então, graças a Deus, assim, e como o Jarbas falou, eu nunca tive aula de música, porque eu acredito assim, Deus deu um dom natural. E o dom da música, ele é interessante, porque... Mas a gente vai falar isso em outra oportunidade. Tem muito assunto, né?
Finalizando mais uma edição do nosso Conversa Séria com o empresário João Rafael, hoje na sua 27ª edição e recebendo também os empresários Jarbas Aguiar e Rafael Aguiar, como também o empresário João Rafael. Agradecer também a participação de vocês e já, a partir das falas de ambos, já abriram as portas para mais participações aqui no nosso podcast. Fernando Carvalho, também agradecer aqui a sua parceria e vamos fechar a nossa edição de hoje. Pois é, Dani, quem sabe daqui a 15 dias eles voltam, né? Vamos voltar. Você acompanha pela Rádio Rural, pela Rádio Cultura e pelo portal Nordeste 1, empresas ligadas ao Grupo João Rafael. Bom dia.